com essa medida interna de vocês, né, de separar o atendimento da mulher pela própria mulher, né, da patrulha, e o atendimento ou a conversa ou o diálogo com o agressor por meio de uma pessoa, uma figura masculina da patrulha também. Então, essas estratégias de certa forma, de acolhimento da mulher pela patrulha, de um acolhimento mais especializado, é uma medida que parte de onde? De onde que partem essas ideias, né, essas estratégias? Como é um grupamento especializado, ele passou por formação. Então, nessa formação, ela já definiu a questão desse tipo de acompanhamento. Mas também ela parte muito da experiência nossa, né? De resultados aqui, que é onde funciona, onde está funcionando, onde pode haver erro. Então, é muito desse questão do tempo, do trabalho, que a gente consegue algumas expertises, né? Que é falada para a gente chegar em resultados de não reincidência desse agressor. Essa formação acontece onde? Aqui em Marabá? Tribunal de Justiça do Pará, né, através de desembargadores, juízes especializados nessa área de violência doméstica, eles ministram essa formação para a Patrulha Maria da Penha. Então, todas as patrulhas que existem no Pará, elas passaram por essa formação. Então, é uma formação que vem do próprio Estado, né? Do Estado, pelo Tribunal de Justiça. Vou colocar uma outra pergunta aqui em pauta, que é relacionada à sensação de segurança que as mulheres têm em relação à medida protetiva, né? Que a gente sempre olha assim de fora como se fosse um papel que ela tem em mãos, né? Mas que isso não garante de fato uma proteção, né? Vocês têm alguma forma de acompanhar isso, de medir essa sensação de segurança, né, que elas têm e como que de fato essa segurança acaba ocorrendo na prática? A sensação de segurança, até para a gente medir ela, é meio complicado, porque é uma sensação, né? É um bem-estar, na verdade, né? Então, esse bem-estar, claro que, imagine você sofrer violência, você saber que o rapaz é perigoso, né? Às vezes a família é perigosa, e chega lá um papel para você e você tá ali sozinha, né? Tem casos aí, muitas mulheres não tem. Marabá é uma cidade que o fluxo de pessoas é muito grande, aqui é uma região muito de imigrantes, né? Então, muita gente é de fora. E muita gente não tem parente, não tem amigos, não tem família aqui perto. Então, imagine você receber um papel dizendo que o cara não pode se afastar, mas, né? Quem fiscaliza? Então, agora, quando se tem alguém da patrulha, e a gente é importante frisar que às vezes a gente vai até 3 vezes por dia na casa de uma vítima, ou a gente está ligando direto. A gente tem registro aqui de uma mulher que a gente acompanhou já tem alguns anos, a gente tem mais de 50 contatos com ela, seja por ronda, por preenchimento de relatório, ou por telefone, da gente perguntando para ela quase todos os dias, olha, como é que você está? Né? E um dos protocolos nossos aqui que a gente atende é que quando chega a medida protetiva, a gente intensifica o acompanhamento. Né? A gente vai mais tempo atrás. Então, quando ela mais necessita é quando? Quando ela acabou de sair a medida protetiva dela, porque ela está angustiada, está com medo, está preocupada. Então, a gente chega. E a gente chega com todos os tipos de serviços que a rede tem. Então, ela com aquilo se gera a sensação de segurança dela. Né? Ela, poxa, não estou sozinho. Vai ter alguém aqui que vai me ajudar. Né? Vai me ajudar quando eu precisar da assistência social, vai me ajudar na questão psicológica do meu filho, vai me ajudar na questão da questão jurídica, da pensão, da separação judicial, da questão dos bens que vai precisar. Então, assim, ela vai saber que todo esse processo aí, ela não vai estar sozinha, né? Ela vai saber que, olha, vai ter alguém que vai me proteger, vai me acolher, bem como vão lá naquele homem e saber o que ele está pensando, o que ele está na mente dele, uma forma prevenir, que a palavra é essa, é prevenção, prevenir aquilo que pode ocorrer.
Então, com esses acompanhamento do autor, a gente acaba que conversando, tentando entender aquele homem, de alguma forma, o que ele pensa, o que tá na cabeça dele, a gente acaba até agora, em todos os casos, a gente não teve nenhum tipo de violência mais grave com as nossas mulheres acompanhadas. Quando ela recebe a medida protetiva, tem ela em mãos, né, por escrito ali, tem um documento. E já aconteceu casos de, por acaso, a vítima e o agressor se encontrarem e assim, o agressor já com más intenções, né, agir contra a vítima? Vocês têm registro disso? A gente tem vários casos, né? Por exemplo, quando a gente se depara com casos também que a vítima aceita aquele retorno, né, o convívio, porque é uma decisão dela, na verdade, né? Ela escolhe retornar com aquele autor e aí tem os procedimentos da retirada da medida protetiva, né? Ela pode procurar, pode tirar e é averiguado por questões do Ministério Público, vários internamente se cancela ou não. Mas existem esses casos. E também tem um caso quando o autor vai para a casa da mulher para, às vezes, bebe, né? Tem um problema da bebida alcoólica ou consumo de drogas e realmente ele vai lá para, às vezes, tirar uma satisfação, alguma coisa, e ele acaba sendo preso porque está descumprindo a medida protetiva, né? E já teve casos desse fato aí, mas foi bem no começo e é bem exceção mesmo. Geralmente a gente já também orienta até, olha, fala para ele, olha, bebida alcoólica é um problema para você, se você consumir bastante aí alguma coisa você vai ter problema. Então tudo isso é conversado, Alex. A gente conversa muito com os homens e explica, olha, aconteceu com algum, aconteceu com outro. Aí se você quiser que aconteça com você também, então você está correndo risco. Então é muita conversa e diálogo e a questão de acolhimento mesmo, dizer que até mesmo apontar, olha, você errou nisso, naquilo outro, então é necessário. E às vezes nessa conversa, e eu creio bastante nisso, que a gente, no nosso trabalho, a gente já teve situação de pessoas depressivas, que já tinham falado que iam se matar, iam, sei lá, tirar a vida. Então, assim, até nisso daí, a gente chega e começa a conversar, falar o caminho, as orientações e tal, tudinho, e acaba que a gente consegue um resultado aí bom. Eu acredito que já teve situações aí até de tentativa de suicídio que foi evitada com acompanhamento da patrulha. Com qual frequência que essas visitas acontecem? Eu acredito, né, que deva ter uma dinâmica, dependendo do potencial de incidência, né, reincidência, aí talvez uma quantidade maior de visitas, enfim, mas a quantidade de pessoas com formação especializada dentro da Patrulha Maria da Penha é suficiente para atender todos esses casos que aparecem, considerando esse conjunto de vítimas e agressores e também a recorrência de visitas, né? A gente recebe o fluxo do Tribunal de Justiça, né? Esse fluxo é emitido por eles, de quantas são, que chega para a gente, chega geralmente para o nosso e-mail, mas o que a gente realmente pretende de futuro é a questão de tornar a patrulha 24 horas, bem como a utilização de tecnologias, né? A gente já está com um aplicativo aqui chamado Botão do Pânico, e a questão dos nossos relatórios também, nós já temos a tecnologia necessária para utilizá-los de forma digital. Ou seja, é preenchido os relatórios não em papel mais, mas digital, chegando no e-mail que a gente cadastrar. Então, já chega direto no Tribunal de Justiça, já chega direto no Ministério Público, já chega direto na delegacia. Então, em tempo real, eles já estão sabendo aquilo que está acontecendo com cada mulher que pediu medida protetiva. Então, é mais uma forma de contribuir com a questão da segurança pública referente à violência doméstica. Então, é mais uma coisa para dizer para a mulher que para se sentir segura, né? Aquela sensação de segurança. Então, acho que o caminho é esse. O protocolo nosso aqui dentro é quando chega a vítima, a gente intensifica o acompanhamento. Posteriormente, com a questão do tempo, conhecendo mais ou menos o autor e a vítima, e a gente também utiliza aqui, quando chega aqui a vítima, a gente faz uma análise da questão da violência sofrida, da questão dos primeiros acompanhamentos, para ver realmente
como é a situação deles, né, para fazer a primeira análise crítica da situação. E com isso a gente acompanha mais ou não intensifica tanto, porque realmente o fluxo ele existe, então a gente precisa dar essa demanda prioritária para quem está chegando primeiro, né? Está chegando, a gente prioriza. Posteriormente, com o decorrer do tempo, a gente flexibiliza um pouquinho mais. Tem um controle aqui. Tudo que é feito no papel ainda, a gente encaminha, digitaliza tudo e a gente tem um controle, né? Tem a análise de risco das mulheres. Aqui a gente tem a nossa ficha aqui de cores. A gente utiliza uma questão de cores para cada mulher. Se a mulher, a gente entende, analisando todos esses fatores, aí, se ela está em maior risco, a gente tem uma cor determinada para ela, bem como aquelas que não, a gente entende que não está em tanto risco, que não outras estão em mais risco, a gente tem outras cores também. Então, a gente Sim. intensifica muito também baseado nisso, né? A gente utiliza aqui também praticamente o mesmo modelo de um formulário que é emitido pelo Tribunal de Justiça, da questão de avaliação de risco delas. Então, a gente vê muitas questões aqui para se fazer o acompanhamento. É bem técnico mesmo a questão dessa questão do risco, né? De se avaliar, de se tentar avaliar o risco que elas estão correndo. Então, é uma forma que a gente encontrou e até agora vem surtindo um resultado muito bom, Alex. Isso parece ser uma ótima ideia mesmo, né? Trabalhar com o estado atual, né? E classificar isso de algum modo, né? Organizar de forma mais visual. Isso é uma boa estratégia. Aí, novamente, eu volto para aquela questão, né? Isso também veio da formação ou já é algo que vocês desenvolveram internamente aí na patrulha? Não, então, a formação, ela contribui muito. Mas, assim, é que nem aquele negócio, né? Você se formou, quando você sai da faculdade, você se depara com a prática, é um pouco diferente. Na verdade, é muito, né? Então, quase tudo que a gente faz aqui é fruto da prática. Então, a gente utiliza muito a prática para se ter um resultado melhor. E claro que a gente tem a conversa com outras patrulhas aí do estado, próprio estado do Pará ou fora, para que a gente veja o que estão utilizando, quais são os mecanismos, o que pode contribuir com a gente traz para cá, para Marabá também. Foi como ocorreu com o aplicativo e como ocorreu com o sistema de preenchimento de relatório eletrônico. Como é que é a relação de vocês com outras patrulhas da região, né? Especialmente de Sul e Sudeste? E se vocês têm alguma relação de formadores, né? Como replicadores dessa formação que vocês tiveram inicialmente? Se vocês formam outras guardas municipais com setores especializados também em violência doméstica? Se vocês passam esse curso para outras pessoas também? Então, o curso ele só pode partir do Tribunal de Justiça, porque é um requisito da emissão desse termo de cooperação. Então, o curso tem que sair do Tribunal de Justiça. Porém, a gente tem casos que outras patrulhas são convidadas para ministrarem também nesses cursos, né? E as mais antigas, no caso, principalmente Belém. Aqui, em Marabá, a gente replica o nosso conhecimento, né? Para algumas, por exemplo, e a gente serve de modelo, né? Para outras patrulhas. O que aconteceu com Taituba? Taituba praticamente é 1.000 quilômetros de Marabá e utilizou o mesmo modelo. O juiz de lá conversou com o juiz daqui e se implantou a patrulha lá em Taituba. Paraupebas também teve muitas conversas aqui em Marabá e eles também utilizaram o mesmo modelo. Em Paraupebas também tem o mesmo modelo de guarda e polícia militar. Já em Canaã utilizou a polícia militar somente, porque não tem guarda municipal lá em Canaã. Então, se tem guarda, geralmente utiliza-se guarda e polícia militar, num sistema que até agora vem se demonstrando eficiente e praticamente não existe conflitos, né? Todos entendem que o resultado é muito maior do que qualquer instituição ou pessoas e acaba que todo mundo entende muito essa questão do combate à violência doméstica. A patrulha Maria da Penha de Marabá, ela tem como atuação específica Marabá, ela não estende essa atuação para outros municípios, para outras cidades, né? O Tribunal de Justiça aqui, ele tem uma abrangência maior do que Marabá.
Então, a gente já teve casos aqui que, por exemplo, locais próximos, que é município São João, se havendo a determinação, tudo é da determinação judicial. Se o juiz mandar, a gente tem que cumprir, porque é uma determinação. E a gente vai. Mas também, por exemplo, o próprio Marabá, Vila União, 150 quilômetros de Marabá, mais ou menos. E ele determinou e a gente vai também, 150 quilômetros atrás de uma mulher, de um autor, para que não haja uma questão maior, né? Então, com isso, a gente consegue até romper algumas fronteiras que são de município, né? Por conta desse entendimento que o juiz tem de se proteção à vida, né? Que é muito maior também do que até essa questão. Então, a gente também pode, em algum município próximo aqui, desde que haja determinação judicial. Esses 29 casos que estão sendo atendidos atualmente pela patrulha, eles são específicos todos de Marabá? Esses 29, sim, todos os 29 são de Marabá. Praticamente todos os núcleos. Violência doméstica não tem núcleo, não tem cor, não tem raça, não tem questão, Social. não tem nada, não tem familiar, não pode ter pai, mãe, bom, pode ter, não existe familiar, violência doméstica não escolhe nada, nem raça, nem cor, nem dinheiro, nem local, não tem. O que a gente nota que violência doméstica ela é mais como é que se fala? Ela é mais sombreada, mais escondida, mais protegida na questão das classes mais elevadas. Tanto é que a gente acompanha pessoas que têm um poder aquisitivo maior, mas são a grande minoria dos casos que tem são esses. Então, a gente realmente nota que existe isso. A questão do dinheiro é um fator para Um complicador, né? para se esconder mais. A questão religiosa também, hoje em dia, também é um fator para que algumas mulheres acabem aceitando. Eu fiquei correlacionando agora dois dados, né? Essa questão, o que me leva a pensar em subnotificação, né? Que se esses 29 casos acontecem aqui em Marabá, considerando todas essas dificuldades, né? De questões de poder aquisitivo, questões religiosas que impedem, né? Ou dificultam que a vítima se pronuncie, se revele, procure ajuda, né? E também as cidades aqui do interior do estado, né? Mas mais próximo daqui de Marabá, tendo Marabá como um modelo, né, como você colocou. E então, de novo, coloco assim, Pacajá, Itupiranga, são casos que eu não sei se tem guardas municipais lá, que especialmente com formação para agir contra a violência doméstica. E então esses casos, ao meu ver, assim, parece haver uma subnotificação, né? Então, se aqui tem esse número, né, de cerca de, aliás, 29 casos que estão sendo atendidos atualmente em Marabá, quantos que tem em Tupiranga? Quantos casos tem atualmente aqui nessas outras cidades? O próprio São João, São Geraldo, né, São Geraldo do Araguaia. Então, o Canaã, né? A gente não sei se tem esses números assim. Eu não sei como que ficam o processo ou o estímulo para essas vítimas procurarem alguma estrutura da rede de proteção a essas vítimas, né? Então parece realmente haver uma subnotificação. E aí eu voltei assim para aquele outro ponto que a gente tinha até comentado antes, que era a quantidade de pessoas formadas aqui em Marabá, né, para atender a população de Marabá, as vítimas, né, de Marabá. Esse número que vocês têm, né, de agentes é suficiente para essa demanda de Marabá? E assim, quando o juiz determina, tem que extrapolar esse limite de município de Marabá, né? Cidade de Marabá. Então, essas outras demandas, elas conseguem ser também atendidas pelo contingente que vocês têm hoje? Alex, assim, cada município tem o seu Tribunal de Justiça, né? Por exemplo, Marabá tem, São João tem. Então, municípios, a maioria deles tem, né? O seu juiz, o seu responsável. Aqui em Marabá, nós temos um juiz que tem identidade, atuante. Nós temos uma rede de proteção com identidade estruturada, atuante. Nós temos
é um trabalho muito forte de conscientização. Então, acaba que com isso a gente consegue trabalhar muito a questão da conscientização para lá na frente a gente colher a redução. Então, esse é o modelo que a gente adota, é o modelo que vem surtindo efeito, né? E cada vez mais a gente cresce, né? Por exemplo, agora eles anunciaram a questão de se trabalhar autores, a questão do psicológica com autores e tal, rede de conversa. Então, assim, cada vez mais nós estamos crescendo porque todo mundo tem identidade e todo mundo tem a causa da redução, da causa da não violência, dessa causa da conscientização, para que todo mundo quer colher o fruto dessa redução. Porque realmente Marabá chegou a níveis muito elevados e é uma coisa que impacta muito a sociedade, né? Essa questão da violência simplesmente pelo fato de ser mulher, ali está mais frágil. Então, assim, isso que a gente quer, né? Como sociedade, como Marabá, como entidade, como rede, todo mundo quer essa redução de indicadores, né? De violência doméstica, que é a meta. Então, todos nós temos a meta dessa redução.